Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos últimos vídeos, estávamos falando sobre reações de óxido-redução. Talvez a reação de óxido-redução que nos cause mais problema é as que envolvem os processos chamados de corrosão, né? E no cotidiano a gente chama, por exemplo, de enferrujamento, né? A formação da ferrugem. Então, por exemplo, quando a gente tem objetos de aço, né, que é basicamente ferro, é comum esse objeto enferrujar, que é sua reação com oxigênio e água, formando um óxido de ferro hidratado que a gente conhece como ferrugem. Tá? Um modo de provar que esse processo tem tanto a participação da água como o oxigênio é misturar, por exemplo, adicionar pregos de ferro a água de torneira, óleo, água e sal, sabonete líquido, água destilada e deixar ou com nada, tá? A gente vai ver, né, que é, o sistema que permite contato com água e oxigênio ao mesmo tempo é aquele em que o prego vai enferrujar mais rapidamente. Então, por exemplo, nesse experimento aqui, geralmente se observa que o prego mergulhado no óleo de cozinha, ele não vai enferrujar praticamente nada. Por quê? Ao estar mergulhado ali no óleo de cozinha, ele não vai fazer contato nem com água, nem com oxigênio, né? É, já o prego mergulhado na água com sal é o que vai enferrujar de maneira mais intensa, porque ele vai ter contato com a água, com o oxigênio dissolvido na água e, além disso, o sal ele permite que aquele meio ele seja condutor. E como as reações de óxido-redução elas envolvem transportes de elétrons, elas acontecem mais rapidamente em meios condutores de eletricidade, em soluções de eletrólitos. Tá? Por isso que em cidades litorâneas, né, o problema com a formação de ferrugem é bem mais intenso. Tá? Além de ser muito úmido, tem essa questão da água salgada, que é um bom condutor de eletricidade. Aqui a gente falou o processo de corrosão do ferro, mas outros metais também sofrem corrosão. Né? Uma curiosidade envolvendo a corrosão do cobre, por exemplo, é que vamos dizer assim, a sua ferrugem, né, chamada de azinhavre, ela tem uma coloração esverdeada. Então, a coloração, por exemplo, da Estátua da Liberdade, que é uma cor esverdeada, se deve à oxidação, né, do metal cobre, porque aquela estátua é de cobre. Então, originalmente, ela tinha aquela cor característica de cobre. Tá? Com o passar do tempo, né, ela foi oxidando, né, o cobre, né, e se transformando em azinhavre, e aí sim adquiriu aquele tom esverdeado característico que a gente conhece hoje. Tá? Mas a corrosão também pode acontecer com o cobre. Tá? Então, além da Estátua da Liberdade, aqui temos o exemplo de uma outra estátua, um tacho de cobre com a formação do azinhavre e uma moeda antiga aqui com a formação do azinhavre. Tá. Como evitar a corrosão? Um modo de evitar a corrosão é com o revestimento. Né? Então, muito provavelmente, aí, por exemplo, o portão de aço da sua casa deve ser pintado, né, para evitar a corrosão. Então, um dos modos é cobrir com tinta e evitar essa corrosão. E aí sim você evita o contato do metal com água e oxigênio, cobrindo ele. Outro exemplo aqui de utilização do revestimento para evitar a corrosão é um experimento que eu visualizei no canal Manual do Mundo do Ibero Etenói. O que ele fez nesse experimento? Ele achou algumas latinhas de alguns alimentos que o recipiente usado era alumínio. Tá? Então ele pegou uma garrafa de refrigerante, né, que usa alumínio, e também ele encontrou um atum que fica num recipiente de alumínio também. Tá? A gente deve olhar
no recipiente se realmente é no alumínio. Até às vezes a gente confunde alguns desses materiais usados para guardar alimentos, às vezes é de aço. Tá? O que ele fez nesse experimento? Ele tirou a tinta, né, que estava revestindo o metal da embalagem desses alimentos, a tinta que estava revestindo o alumínio com a lixa, tá? E adicionou essas embalagens numa solução de ácido clorídrico, tá? E deixou aquilo ali reagindo. O ácido clorídrico faz os metais oxidarem, tá? E a gente repara que está tendo uma reação porque tem a formação de bolhas, que é gás hidrogênio sendo formado. Tá? Então, com o passar do tempo, deixando bastante tempo essas embalagens de alumínio em contato com o ácido clorídrico, elas vão sendo desgastadas. Tá? Só que você vai reparar, se não der o azar da embalagem estourar, que aquela lata de alumínio, aquele embalagem de alumínio, ela é revestida com uma superfície plástica, o que a gente pode ver claramente aqui, ó, nessa foto final do experimento, em que ele até conseguiu suspender a embalagem aqui com todo o refrigerante dentro dela ainda, como se estivesse dentro de uma sacolinha plástica. Tá? Então tem uma espécie de um plástico, né, revestindo a parede interna do alumínio ali para o alimento não fazer contato direto com o alumínio, porque isso seria ruim para a gente. O alumínio iria oxidando, né, sofrendo corrosão, poderia chegar até o ponto da embalagem ser perfurada, ou mesmo que não fosse, seria muito ruim para a gente, porque a gente poderia ingerir um alimento com altas concentrações de alumínio dissolvido e isso poderia causar problemas para a gente. Então, na embalagem aí, a garrafinha de alumínio aí do refrigerante, da cerveja, etc., ela é recoberta com uma superfície plástica, tá? Em termos de alimentos também, quando são usadas embalagens de aço, é comum fazer um revestimento com outro metal que tenha uma maior dificuldade para oxidar. Tá? Então, por exemplo, é usado o estanho. Tá? Então, é feito um processo chamado de eletrodeposição, em que uma fina camada de estanho vai recobrir a embalagem de aço. Tá? Então, como esse estanho tem uma maior dificuldade para oxidar, meio que protege o alimento de ter a oxidação da própria embalagem. Além disso, é aplicado um filme de óleo sobre essa superfície, tá? Que vai formar uma espécie de uma camada plástica, que nem aquele exemplo do refrigerante que eu mostrei para vocês. Tá? Esse filme, a presença dele é positiva porque se a embalagem fosse amassada, por exemplo, corre o risco dessa superfície de estanho que não tem uma elasticidade, ela se romper e o alimento fazer contato com o aço. Como o aço oxida mais fácil, ele iria oxidando. Por isso que a gente deve evitar o consumo de alimentos enlatados quando a lata estiver amassada. Hoje existe esse filme de óleo que tem uma certa elasticidade para diminuir esse risco, mas mesmo assim é melhor evitar. Procurar escolher as latas que estão com um formato ali mais perfeito. Tá? Outro processo para evitar a corrosão é o uso do chamado metal de sacrifício. Tá? O que é o metal de sacrifício? Você deixa junto à carcaça de metálica que você quer proteger, por exemplo, um outro metal que oxida mais fácil que aquela carcaça metálica que você quer proteger. Então, por exemplo, aqui na foto, a gente tem uma carcaça de um navio que, além da pintura, para proteger essa carcaça, foram pregadas nela várias pastilhas, né, de zinco.
Tá? Qual que é a vantagem desse zinco estar pregado aqui na carcaça do navio? Se a gente olhar aqui ó, na tabela de potenciais de redução, temos aqui ó, o potencial de redução do ferro, menos 0,44, e o potencial de redução do zinco, menos 0,76. Ou seja, o zinco tem um potencial de redução menor, logo um maior potencial de oxidação. Ele vai oxidar preferencialmente em relação à carcaça do navio que é de aço, que é de ferro. Tá? Então, é mais fácil você colocar algumas pastilhas aqui presas em alguns pontos da carcaça, elas oxidam preferencialmente e você vai substituindo ela em vez de reparar a carcaça do navio. Está protegido, né, a carcaça do navio. Tubulações de aço, por exemplo, é comum também se fazer uma espécie de uma ligação dessa tubulação com zinco ou às vezes barras de magnésio também, fitas de magnésio. Tá? Tem que ser um metal que tenha uma maior facilidade para oxidar do que aquele que você quer proteger. Tá? Na indústria alimentícia é muito comum a adição de ácido ascórbico a alimentos para evitar a oxidação dos mesmos. Tá? Por exemplo, maçã, você já deve ter reparado aí, se a gente picar a maçã, por exemplo, para fazer uma salada de frutas e deixar ela exposta ao ar, ela vai escurecendo. Isso acontece porque substâncias chamadas quinonas presentes na fruta, elas sofrem oxidação e o produto não tem uma cor amarronzada, uma cor diferente daquela cor original do alimento. Tá? Qual que é a vantagem da inserção de ácido ascórbico ao alimento? Ele vai oxidar preferencialmente em relação, por exemplo, a essas quinonas. Tá? O produto dessa oxidação ele não tem uma coloração como o produto da oxidação das quinonas. Além disso, por ser um ácido, o pH vai ser abaixado e vai dificultar a ação das enzimas que facilitam essa oxidação das quinonas. Tá? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve postaremos mais vídeos sobre reações de óxido-redução.